né? E João Batista deu para eles o recado de Deus, o recado de Deus. Então nós estamos aqui nessa terra para a gente dar para as pessoas o recado de Deus. Olha, conserte a sua vida, anda em santidade. Anda em santidade, se arrepende. Eu estava lendo hoje em Ezequiel, comentei aqui com vocês, que o forte é aquele que chega ao arrependimento. O fraco, ele não vai chegar ao arrependimento nunca. Nunca. Mas o forte, ele vai chegar ao arrependimento. Ele vai chegar ao arrependimento. E entenda, gente, que o ato de benignidade é algo que Deus está fazendo isso pela humanidade o tempo todo. Isso porque Deus gosta de ser bom. Uma vez eu vi esse tipo de explicação, não sei que pastor que falou. Tá? Então, para mim, essa é a melhor definição de benignidade que eu já ouvi. Gostar de ser bom. Gostar de ser bom. Ser benigno é quando a pessoa gosta de fazer coisas boas. Gosta de agradar as pessoas, sabe? Gosta só de fazer atitudes boas, sabe? E isso é uma mistura de compaixão, misericórdia, perdão, gentileza, bondade, empatia, tudo operando junto ao mesmo tempo, tá? E uma pessoa benigna, todo mundo gosta de ficar do lado dela. Quem não gosta de ficar do lado de uma pessoa assim, gente? Sabe? Teve um dia que me perguntaram assim, o que você ganha com isso? Que eu tava falando de uma pessoa, que coisa que eu aconselhei, que a pessoa obedeceu, sabe, colocou aquilo em prática, que a pessoa realizou, e eu tava tão feliz. Aí a pessoa me perguntou, com a maior cara, sabe? O que você ganha com isso? Aí eu fiquei assim, um nó na minha cabeça, porque eu falei assim, eu nunca tinha pensado nisso, nessa matemática dos homens, sabe? O que eu ganho com isso? Aí eu falei assim, falei, Jesus, o que eu ganho com isso? Uai, Jesus, a felicidade da pessoa não basta, não? Não basta, não, Jesus, a felicidade da pessoa não basta, não? Porque isso pra mim já é tudo, ver a pessoa feliz. Mas a pessoa me perguntou com um ranço, o que você ganha com isso? Jogou pra baixo. Eu fiquei, não, mas aí me deu um mal, porque eu fiquei assim, porque, sabe? Você nunca foi benigna nem bondosa. Eu falei, Jesus, o que é isto? Né? Então, gente, vamos aos nossos biscoitos de chá. Você se considera uma pessoa boa, Maristela, ou você se considera uma pessoa boazinha? Olha, eu me considero uma pessoa boa, porque eu sei olhar para a dor dos outros, então eu, não por mim mesma, né? Porque a gente aprende com o nosso mestre, que sempre foi bom e maravilhoso. Então eu me considero uma pessoa boa. Boa. Gosto graças de a ajudar Deus. os outros. Amém. E você, Simone? Eu, assim, pela misericórdia de Deus e também porque a minha mãe passou isso pra gente, né? Eu me considero uma pessoa boa porque desde quando criança, naquela época as mães tinham 5 filhos, 6 filhos, uma pessoa que ganhava um filho, mamãe falava, vai lá arrumar a casa pra fulano, vai lá lavar, ver se a pessoa precisa de alguma coisa, vai buscar um pão pra pessoa. E a gente assim, fazia com amor, tinha o quê? 5, 6 anos, 7 anos. Com amor, sem aquela preocupação de receber nada. Não, a gente fazia com amor, então já tava aquela coisa. Fazia um bolo, leva lá pro fulano, leva o bolo pra ciclano. Sem esperar nada em troca, né? Então assim, já vem de geração. Envolvido em causas humanitárias, o prazer de ajudar, né? O prazer. Com alegria de estar servindo ao próximo, né? Naquela época tinha o pessoal que ia campinar rua, essas coisas. Minha mãe fazia bolo para dar para eles. Então, quando eles iam já limpar a rua, eles já paravam na porta de casa, porque sabia que lá tinha café, lá tinha um café. Então, assim, já tá dentro da gente, entendeu? Então, assim, eu me considero, porque nisso você tem como prática e continua fazendo. E você faz com amor, com alegria, entendeu? Eu, assim, a pessoa boa, ela sempre exerce a bondade dela em uma área, né? E eu sempre, assim, graças a Deus, eu me considero uma pessoa boa, mas eu já fui taxada de boazinha. Sabe por quê? Porque no setor de serviço eu sempre briguei por melhores condições de higiene, melhores condições de trabalho, lanche para todos. Eu sempre briguei por essas coisas. Sabe, sempre fui aquele tipo de pessoa que comprava um marmitex maior. Eu nunca fui muito de comer no serviço. Mas às vezes eu comprava um marmitex para poder dar para quem não tinha. Sabe, sempre briguei por justiça. Então quando você também briga por justiça, é bondade. Você está exercendo a bondade de Deus. Entendeu? Mas tinha gente que chegava perto de mim e falava comigo assim,
você gosta muito de bancar a boazinha. Porque quando a pessoa não tem essa natureza boa de Deus, ela acha que quem é boa é o bonzinho. E não é. Tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. A boazinha, Tava achando que eu queria ser a sindicalista. E eu nunca fui sindicalista. Sindicalista, você sabe quem é, né? Que lucrou com o sindicalismo dele. Mas assim, eu nunca fui sindicalista. Mas eu sempre briguei por essas questões. Porque eu acho que é questão de humanidade. Sabe? Questão de humanidade. Direitos iguais. Sabe? Não importa se você é o faxineiro, se você é o presidente da empresa. Direitos iguais. Todos têm que comer uma comida boa, tem que ter, sabe? Se é alimentação, então tem que ser alimentação boa para todos. Condições de higiene, sabe? Local adequado para se descansar. Eu sempre tive essas coisas dentro de serviço. Vão ter café feito de manhã, café feito à tarde. Porque quem não trouxer marmita, pelo menos tem um café aí, tem um pão para poder comer. Sabe? Então, assim, eu sempre fui dessa forma, né? E eu entendo, gente, que Deus não é devedor de ninguém, né? E Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam e de todos aqueles que fazem a tua vontade também, né? E quando a palavra de Deus fala, os meus amados eu dou enquanto dorme, né, gente? É com muita humildade que eu falo, sabe? Que hoje eu tô colhendo muitas coisas boas, sabe? Dormindo. Porque eu tô numa fase que eu não tô produzindo mais, eu não tô ativa. E eu tenho colhido tantas coisas boas, então eu creio assim que realmente é uma retribuição que Deus tem me dado, sabe? É uma retribuição. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e peço a Deus assim para me conservar sempre assim, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sempre fiz essas coisas sem ser intencional. Eu não sei ser intencional, porque tem gente que é intencional. É intencional e oportunista. Intencional e oportunista, né? Quando eles exercem a bondade deles. Que nós já falamos assim, questão de religião, né? Mas eu não sei, nunca soube, graças a Deus. Então isso é a bondade do Espírito Santo agindo em você. E graças a Deus, né? Então vamos ao nosso segundo, né? Biscoito de chá. Agora, na questão de ser benigno, ou seja, de exercer uma bondade amável, de ser gentil, de ser generoso, alegre com as pessoas que te cercam, eu te pergunto, como que você costuma tratar aquelas pessoas que são mais humildes que você, né? Porque é certo que todos nós somos ricos para alguém, sabia? Sabia, com certeza. Todos nós. Não tem ninguém pobre que não seja rico para alguém. Até o morador de rua, ele pode ser mais rico do que o outro coleguinha dele que tá dormindo ali. Com certeza. Não é? Então, assim, me diz, como que você trata essas pessoas? Porque Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave, Crestos, né? Benigno. É isso que Jesus está falando, meu jugo é benigno. Então, como você costuma tratar essas pessoas que não tem nada para te oferecer, Maristela? Olha, Giovana, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. É.